Você estava falando sobre essa capacidade, né, da gente conseguir lidar com a dor ou, enfim, lidar com o choro, essa capacidade de resposta. As duas perguntas em uma são: essa capacidade, eu consigo trabalhar ela em mim, a minha capacidade de lidar com a dor, independentemente da minha idade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como a gente consegue trabalhar a nossa capacidade de lidar melhor com a dor? Então, a má notícia é que o trauma a gente não escolhe, mas a boa notícia é que nos liberarmos disso é uma escolha. Isso é eletivo e é possível. Então, sim, é possível e há muitos mecanismos terapêuticos com base nessa perspectiva que ajudam. E aí é onde entra as 5 leis biológicas como um modelo de saúde onde consideram essas variáveis e tem essa perspectiva filosófica mesmo como forma de vida, né, de que o nosso corpo não faz nada para nos atacar, para nos ferir, não tem nenhum processo natural que é contra nós. Então, essa perspectiva nos ajuda. E sim, qualquer idade. Mas um ponto importante, desde que a pessoa tenha esse interesse. Né? Eu falo porque eu vejo muita gente querendo ótimas ideias para outras pessoas, né? Então, reconhecer que isso parte de uma escolha e que toda escolha é individual e a gente respeitar a individualidade. Mesmo que aquilo me afete, me magoe, me desfavoreça, né? Tem ali uma liberdade individual que pode ser cuidada. Dito isso, a idade não está relacionada ao a capacidade de mudança, diretamente falando. Não é que a partir de tal idade não mudamos mais. Mas, sem dúvida, o que a gente sabe em neurociência é que quanto mais marcados estão esses processos, né, por mais tempo eu me comporto dessa maneira e, e o nosso corpo vai perdendo a capacidade de flexibilidade, diminuindo a capacidade de flexibilidade, melhor do que perdendo. Vai diminuindo a capacidade de flexibilidade, que requer mais constância. Não significa que não é possível. Isso é importante. Porém, requer mais constância. Uma criança se larga numa escola de outro idioma em uma semana, na outra semana ela está falando, porque tem uma capacidade de modificação e de crescimento neuronal ali, de gerações sinápticas novas e assim, é tudo muito livre. Quanto mais o tempo vai passando, mais a gente tem trilhos já consolidados desses caminhos neurais que, que atuam juntos quando as experiências são vividas. Ampliar o repertório deles é desafiador, mas é possível em qualquer etapa da vida. E a gente vê pequenos exemplos de mudanças, de rotinas, de maneiras de se relacionar. Requer uma disponibilidade e ela vai estar muito relacionada ao nível de autocuidado, de autorresponsabilidade. E, infelizmente, não é uma sociedade que valoriza a autorresponsabilidade e o autocuidado. É uma sociedade que é você devia, você tem que, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, é muito comum e triste que o passar do tempo vai nos dando um senso de impotência para muita gente. Uma sensação de que não somos capazes e nem sabemos cuidar de nós mesmos. Fruto de um processo longo de desresponsabilização sobre a própria saúde, sobre a sua maneira de atuar no mundo, né? Então, isso, isso gera desafios. Gera desafios. Atendendo pessoas de mais idade, eu noto que é desafiador. Algumas mudanças requer mais tempo, requer cuidado. E do terapeuta requer mais apoio, mais compreensão, que é muito mais sobre o caminho do que a gente vai trilhar do que o tempo
e algumas condições precisam sustentar. E é novo. E é muito desafiador você chegar numa fase muito avançada da sua vida e falar, caraca, tudo isso que eu fiz ali por tanto tempo. O ego, uma identidade, chora quando vê isso e é doído. Mas uma outra parte pode se alegrar de encontrar isso. E o grande desafio é a gente poder equilibrar isso. Né? Se você está fazendo um negócio equivocado há 30 anos, equivocado não, mas que você vê que poderia ser feito de uma outra maneira e que te doeria menos, e de repente você olha a solução, dá uma vontade assim, caraca, o que eu fiz? Porém, se você hoje chegou nisso, o que você fez foi uma caminhada. E aí como perceber que houve avanços, exercícios, então tem um caráter um pouquinho mais cuidadoso de conduzir esse processo, que requer uma constância, que enfrenta desafios de... Nossa, então eu estava achando que o problema era do meu neto e, na verdade, eu que não estou adaptada, porque eu estou repetindo um padrão que eu aprendi. Mas um padrão que aprendeu na geração, por exemplo, vendo meu filho e meu pai, né, meu pai de 83 anos, era outra educação, outro conhecimento sobre desenvolvimento, sobre aprendizado. Né? Eram épocas de punição, castigos físicos na escola. Né? Era comum isso. Né? Então, tem um contraste e uma mudança que é extremamente desafiadora para essa geração também. Em relação às comunicações, aos trajes, à linguagem, ao celular. Então, sim, a gente tem que entender que já existe uma demanda complexa deles de sustentarem isso, através dos desafios do entorno. E quando os desafios são internos também, é mais uma situação de que requer adaptação, né? E como você falou de duas perguntas em uma, né? Mas esse processo é possível. Isso que é um ponto importante. E ele requer escolha e requer disponibilidade. Muita gente quer mudar o que o corpo manifesta, o que acontece, mas com a condição de não fazer nada diferente, de não agir diferente. Né? E temos um sistema de saúde treinado para isso. Né? Encontramos sempre algum profissional que vai falar: a sua dor deixa comigo que eu resolvo. Né? E tudo bem, mas saber que isso faz parte dessa perda de protagonismo, de desresponsabilização e de não evolução. Né? É importante.